Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Pessoal, hoje o Trip FM investiga com profundidade a questão da comunicação e da desinformação. A desinformação, aliás, sempre existiu, sempre esteve por aí, né? A gente lembra muito bem de como ela é usada principalmente nos momentos de tensão e de guerras, né? No tempo de guerra ela já era usada como arma para confundir os inimigos e para manipular sociedades, populações inteiras, nações. Mas antes a mentira precisava de rádio, né? De panfletos, jogar aqueles folhetos de aviões, né? De jornais clandestinos, mimeógrafos e coisas desse tipo. Hoje a parada mudou bem, né? Hoje a mentira, fake news, a desinformação, como a gente queira chamar, se espalha na velocidade do digital, né? Na velocidade de um clique, como dizem. E com poder de alcance que general nenhum do século passado poderia sequer imaginar. Bom, a desinformação deixou de ser só uma tática pontual e acabou se transformando numa verdadeira indústria global que gera bilhões de dólares ou de moedas, criptomoedas, o que você quiser, né? Quer dizer, o dinheiro está por trás definitivamente de tudo o que se relaciona com a desinformação, com a tal da fake news. É mesmo um tipo de engrenagem que movimenta bilhões, influencia eleições, alimenta a polarização braba, né, que está rolando atualmente, e definitivamente põe as democracias em estado de alerta, na verdade ameaça, né, a existência das democracias, como a gente está vendo aqui nesse momento aqui no Brasil, né, o julgamento da tentativa de golpe que foi muito trabalhado através também das informações tortas e falsas, né? E a gente não está falando de acidente ou de fofocas inofensivas, de coisas leves, mas de uma estratégia organizada que explora financeiramente e moralmente a nossa confiança, né, as nossas emoções e até os próprios algoritmos que moldam o que a gente acaba vendo nas redes sociais, na internet todo dia. Bom, para ajudar a gente a entender esse fenômeno da revolução digital e das fake news, né, da desinformação de uma maneira geral, a gente convidou a Marie Santini, ela é professora da Escola de Comunicação da UFRJ e fundadora do NetLab, laboratório que investiga como a informação e principalmente a desinformação circulam nas redes sociais. Ela é uma pesquisadora que trabalha há muitos anos com esse tema, tem passagem por 10 universidades no Brasil e também no exterior, autora e tradutora de obras fundamentais sobre cultura digital. A Marie é uma das maiores referências no país quando o assunto é o impacto da internet na nossa sociedade, nas nossas sociedades, porque a gente está falando de uma coisa planetária, né? Hoje ela tem se dedicado muito a ajudar a desvendar como a desinformação deixou de ser um recurso de guerra para se tornar uma das forças mais poderosas do nosso tempo e que mais gira dinheiro, poder e, enfim, que acaba sendo corrosivo, tóxico, né, para as nossas sociedades. É com ela que a gente conversa hoje aqui no Trip FM, Marie Santini. Bom, Marie, é um prazer te conhecer, eu te acompanho aí pela mídia, né, pelo mundo digital, pelas informações, né, o seu nome está cada vez mais visível para quem quer realmente entender essa loucura, se é que dá para entender esse tempo que a gente está vivendo, né? Mas se tiver um jeito de entender, é através de pessoas que estudam com profundidade os assuntos que evidentemente é o teu caso. Eu acabei de falar na apresentação aqui, você tem um currículo de 2,47 metros, de milhões de faculdades, de cursos, Mas eu queria voltar para trás, um pouco antes da gente entrar nesse campo, né, da conversa, no campo mais, vamos dizer assim, do profissional. Queria te conhecer melhor. Então, assim, eu já sei que você é do Rio de Janeiro, mas eu queria voltar lá na sua infância, assim, saber quem era a pequena Marie. Onde é que você nasceu? Como é que era o ambiente da sua família, do seu lugar? Volta lá para a Marie de, sei lá, 4, 5 anos de idade, me conta o que você estava vendo nessa altura. Então, eu na verdade sou de Niterói, né? Eu não sou do Rio de Janeiro. E meus pais são do interior do Rio, são de Valença. E os meus avós são imigrantes italianos, que procuraram justamente uma coisa, né, uma vida mais campesina, como se diz italiano, né, o campo. Então eu vi uma família que, apesar de ser, Niterói é uma cidade pequena, assim, mas não tão pequena,
É, eu vivi num ambiente familiar assim bem camponês, assim, meus pais são realmente têm um estilo de vida, uma forma de pensar que eu diria que é mais do interior mesmo. Mas foi uma infância muito feliz. Eu tenho três irmãos, somos quatro. E, e eu acho que o mais interessante é que os meus pais, eles são a primeira geração que estuda em universidade, né? Meus avós não tiveram, acho que nem completaram o que hoje é o ensino médio. Mas eles sempre acreditaram muito no estudo, assim, então, com mesmo toda a dificuldade de ter quatro filhos e tal, eles achavam que a única forma de dar um futuro realmente era estimular que a gente estudasse. Eu levei isso muito a sério. Então, assim, eu tive a oportunidade depois de estudar na universidade pública. Eu sou fruto da universidade pública, então eu fiz graduação na universidade pública, mestrado, doutorado, fui para o doutorado fora do Brasil com bolsa da CAPES. Depois fiz pós-doutorado também com bolsa da CAPES, do CNPq, e depois logo passei para a universidade pública. Então, assim, tudo que eu fiz foi um pouco dentro desse ensino público que o Brasil oferece, que tem, claro, muitos problemas, mas eu realmente sou muito grata, fã, e hoje estou podendo contribuir com a minha pesquisa, com a minha aula, com o meu trabalho para essa engrenagem, né? E é um pouco isso, o meu background. Mas quando criança, que eu acho que tem a ver com como que eu comecei a pesquisa, eu me apaixonei pela música. Então, eu toco piano desde os 5 anos, mas sempre fui uma criança que não tinha piano em casa. Então eu tocava aqueles 45 minutos da aula, e isso era uma coisa que talvez tenha me ajudado muito a me concentrar na vida, a tentar aproveitar todos os minutinhos que eu tinha para aprender alguma coisa. Então, acho que ao longo da minha vida acadêmica, eu sempre pensava que a qualquer oportunidade que eu tivesse de conversar com um grande professor, com as experiências que eu tive fora do Brasil, dentro do Brasil, eu aproveitava o máximo, porque tinha um pouco essa formação, né? E, enfim, aí foi isso, né? E aí, quando eu saí da graduação, fiz comunicação na UFRJ, onde eu trabalho, onde eu sou professora hoje, e fiquei muito fascinada pelo curso, mas ao mesmo tempo com muita vontade de que ele fosse um pouco diferente, que ele fosse menos teórico, que fosse menos descolado da realidade, que fosse mais aplicado, que tivesse mais impacto na sociedade. Sempre tive um pouco essa inquietação, assim, né, de como que a gente pode mudar o mundo, o que que a gente pode fazer para ser melhor. Não é possível que não possa ser melhor, né? Então, a minha forma de pensar e todos os estudos que eu fui fazendo ao longo da minha vida sempre tinham essa inquietação por trás. E aí, com essa questão da música e a comunicação, assim que eu saí da graduação, eu tive vontade de continuar estudando, porque para mim aquilo não era suficiente. Eu comecei a estudar música, só que eu comecei a estudar música na internet. Então eu estava justamente no início dos anos 2000. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia muito que eu gostava muito de comunicação e que eu gostava muito de música. E naquele momento, nos anos 2000, quando a internet começou a se popularizar no país, no mundo, e as primeiras grandes questões da internet foi a pirataria de música. Então, na verdade, no início ninguém sabia muito bem o que aconteceria com a internet. Ela parecia a reprodução do papel, né? Tinha aqueles sites estáticos, não existia sistema de busca, então a pessoa tinha que digitar lá o nome do site, né? www, dois pontos, tá, tá, tá. Era uma internet muito parecida com o que a gente tinha no offline, e depois a música, ela passa a ser a grande discussão da internet, porque cria-se o formato MP3, que era um formato que conseguia navegar na banda que a gente tinha na época, que não era larga, né? A banda não larga, que depois foi crescendo cada vez mais, então se comprimiu o áudio começou a poder trafegar, né? E a música é um conteúdo universal. Então as pessoas começaram a compartilhar arquivos de música pela internet e colocou a indústria cultural numa grande crise dos anos 2000. Foi uma grandíssima crise. E eu comecei a estudar isso, né? Essa foi a minha primeira pesquisa. Então, assim começa um pouco a ligação da minha infância,
do estímulo de estudo que eu tive dos meus pais, da minha paixão pela música, da minha segunda paixão, quando eu entro na universidade, pela comunicação. E aí eu um pouco cruzo isso um pouco com os meus 20 e poucos anos, quando eu começo a minha vida de pesquisa. Maria, um aspecto da tua vida que eu queria investigar, né? Que, se eu entendi bem, você disse que tem 3 irmãos, né? 3 irmãos, né? Uhum. Homens, né? Não, um irmão homem e duas mulheres. Ah, 2 mulheres, tá. Mas de qualquer forma, né? A gente, Sim. estamos aqui há tantos anos entrevistando gente, pesquisando, tentando entender o mundo, né? Ainda não entendemos nada, mas estamos há muitos anos tentando. E uma das coisas que a gente estuda com uma certa profundidade, desde 2001, pelo menos, é o universo feminino mesmo, né? Com a criação da TPM, que foi em 2001, lá se vão quase 25 anos, né? Tentando melhorar um pouco a forma como o Brasil trata a mulher, digamos assim, né? Como ele lê o feminino, como a gente entende as questões ligadas ao feminino. A gente costuma usar a expressão o específico feminino, né? E, evidentemente, tem um machismo gigantesco, né? Isso já, não é exatamente uma novidade, né? O país é bastante machista. Acho que boa parte do mundo é, e o Brasil não é diferente. Como é que é para uma pessoa como você, uma mulher como você, né? Atuar num setor de ciência, né? A gente volta e meia conversa com gente ligada à ciência e sabe que, infelizmente, também é um setor machista, né? Acho que talvez nenhum setor da cultura, dos interesses, da economia brasileira esteja livre desse mal. E conta um pouquinho, assim, como é que é a questão do feminino para você, né? De ser uma mulher que se engajou no mundo acadêmico de forma séria, né? E hoje tem uma visibilidade grande também, quer dizer, e uma contundência, né? Quer dizer, não é que você fala sobre qualquer coisa, sei lá, decoração de bolos, né? Você entra em conflitos, apresenta posturas muito firmes, ideias muito claras, né? E isso desperta também animosidades e conflitos. Como é que é para uma mulher hoje, em 2025, atuar dessa forma na ciência, na comunicação e no debate público? Hoje é bem melhor, né? Então temos que agradecer e valorizar o trabalho de todas as mulheres e de trabalhos como a TRIP, como a TPM, que fizeram, que isso vai deixando legado e aí vai melhorando para as próximas gerações, para as próximas mulheres. A gente sabe que hoje a gente está fazendo coisas que vai ser melhor, né, para os nossos filhos, para minha filha, por exemplo, ela já vai ser uma outra mulher, já vai viver num outro mundo. Mas, claro, eu enfrentei muitas questões em relação a isso, porque há um preconceito, né? Aí eu vou retomar um pouquinho da minha vida, que eu, quando tinha 16 anos, 16 não, menos, quando eu tinha uns 14 anos, eu montei uma banda de rock. E eu era baixista e vocalista. Numa época, né, daquele rock alternativo que estava muito em voga nos anos 90. E claro, eu acho que eu sempre quis um pouco provocar esse ambiente machista. Eu fui para o ambiente mais machista possível, que é banda de rock, e eu não era coadjuvante, eu era a vocalista, a baixista e a compositora da banda. E sempre, claro, nos festivais eu ouvia piadas e tal. E é engraçado porque eu acho que com isso eu acabei desenvolvendo uma defesa, que é não abrir mão em nenhum momento do meu desejo, da minha vontade de fazer as coisas, de avançar. Mas eu fui ficando cada vez mais firme porque eu vi que só tinha essa opção. Você não pode ser uma mulher, né, que tem posições, mas que de alguma forma é mais solta. Isso é mais difícil, porque isso é confundido com várias leituras machistas dessa mulher, de que ela está dando condições, aberturas e tal. Aí eu fui ficando mais firme e fui ficando muito brava. Então, assim, as pessoas costumam dizer que eu sorrio pouco, que sempre tenho uma cara muito brava, né? Assim, hoje em dia, acho que eu estou ficando mais velha, eu estou começando a sorrir um pouco mais, me permitir, né, sorrir um pouco mais, mas eu sempre fui muito brava, porque justamente eu não queria nunca que é, fosse considerado no que eu tivesse atuando de que eu sou mulher. Eu queria que não fosse considerado isso. Eu queria que me levassem a sério como levam um homem, né? Assim, e a mulher, de fato, ser cordial, sorrir, abre espaço para essa sociedade machista se confundir do que aquela mulher ali está fazendo, do que ela está querendo.
Então, acho que eu desenvolvi essa defesa e eu espero que a minha filha não precise ser tão brava quanto eu fui. Muito interessante isso, hein? Você precisou criar uma espécie de persona bravinha para encarar Sim, a estupidez geral, é isso? totalmente, totalmente. Inclusive, o meu apelido era, meu nome é Rose Marie, né? Todo mundo me chama de Marie, mas era Rose Marrenta, né? Que era uma coisa bem... Ô, Marie, você esqueceu de falar uma coisa muito importante, que é por que que a banda chamava Oatmeal, que, salvo engano, é mingau de aveia, não é isso? É isso, eu não tenho a menor ideia. Isso foi uma ideia do baterista, que eu espero que ouça esse podcast e me responda, talvez. Não sei. Eu deixei o baterista decidir o nome, você vê o que que dá. Mas não sei te explicar. Mas a verdade é que nessa época, pelo rock alternativo, a gente cantava inglês, tocava inglês, então tinha que ter uma banda em inglês. Hoje em dia eu não faria isso de nenhuma maneira. Eu acho que eu faria músicas em português, apesar de que hoje em dia eu me forço, eu sou forçada a escrever em inglês, porque estou na academia, estou dentro de uma comunidade global, enfim. E são contradições internas que a gente vive, né? Ô, Marie, vamos falar um pouquinho dessa coisa que a gente tem em comum, que é de tentar entender o mundo através da comunicação, né? Acho que a gente, nesse sentido, é da mesma enfermaria, né? Eu e você somos da mesma enfermaria, só que você é bem mais nova. E não sei o quanto, acho que você viveu também, né, essa transição do digital e tudo. Você está com 45, né? Quer dizer, bem mais nova, mas também viveu, né? Quer dizer, foi jovenzinha aí na época pré-internet, né? Ou já pegou todo o começo e tal, adulta, jovem, mas enfim, acho que somos duas testemunhas de uma transição, talvez a transição mais radical da história, né? Acho que desde o Gutenberg não tinha nada parecido. É, como é que você acha que está a gestão da tecnologia de uma maneira geral, né? Quer dizer, o ser humano vai desenvolvendo a tecnologia, né? E como tudo pode usar para o bem e para o mal, enfim, aquela história de que uma faca é tecnologia que pode ser usada para vários fins, né? Para fazer um prato Uhum. maravilhoso ou para fazer uma desgraça. Me conta um pouco a sua avaliação geral. Antes da gente descer o drone aqui, me conta a sua avaliação geral. Você acha que, de uma maneira geral, a humanidade está evoluindo com as suas descobertas, com a sua capacidade de desenvolver novas ferramentas, ou a gente está andando para trás? Não, eu acho que andar para trás é muito forte, assim, né? E até porque eu não sou uma pessoa que sou muito saudosista ou voltada para o passado. Eu sou uma pessoa muito voltada para o futuro. Então, acho que não é um andar para trás, é uma mudança, uma transformação, como todo momento histórico, aquele momento que a gente está é sempre o pior e é sempre o melhor, né? Sempre foi assim na história. Então, o que é muito perigoso do momento que a gente está vivendo é a aceleração de toda essa transformação. Está tudo muito rápido, né? E é muito difícil comparar com outros momentos porque a gente não os viveu, né? Então a gente não sabe como é que era estar quando surgiu a bomba atômica, quando se teve a Segunda Guerra Mundial. É muito complicado a gente comparar. Mas falando do nosso momento e do futuro, a gente está numa aceleração tecnológica sem precedentes, sem dúvida, eu concordo plenamente com você. E aí, falando um pouco da comunicação, até da teoria da comunicação, tem um teórico muito conhecido, claro que você conhece, mas talvez o público que não estudou comunicação não conheça, então vou citar, que é o McLuhan. Ele falava dos meios de comunicação como extensões do homem, ou seja, a tecnologia ela surge para expandir a nossa capacidade de fazer algo. Então, o que a gente isso qualquer tecnologia, né? Então o carro surge, a gente era capaz de andar, de correr, mas aí agora com o carro a gente vai para uma outra velocidade. E a gente passou a conseguir estar em lugares que a gente jamais esteve com o carro. Isso aconteceu com o avião, isso acontece com o fogo, qualquer coisa, né? Qualquer tecnologia. E aí, essas tecnologias digitais, elas também são extensões do homem. Só que o grande perigo é que a gente está agora vendo a, isso dominar todas as esferas da nossa vida, e não só
alguns recortes específicos, então as nossas relações passam pela essa tecnologia, a nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso cuidado com a saúde, as nossas conversas, o nosso consumo cultural, o nosso entretenimento, quer dizer, todas as esferas da vida passam por essas tecnologias. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente vê uma associação dessas tecnologias com o capitalismo mais avançado que a gente já viu, que é global, interconectado, no qual pouquíssimas empresas controlam absolutamente em tudo. Então, a gente juntando essas duas coisas que eu falei, pouquíssimas empresas controlam a vida, todas as esferas da vida de todas as pessoas do planeta que estão conectadas. Então, aí a gente já tem uma outra camada de problema. E aí isso está sendo utilizado para muitos tipos de manipulação, porque essas empresas avançaram sem a gente ter muito medo delas. Quer dizer, num momento onde existia um fetiche, uma idealização da tecnologia, como se a gente enfrentasse alguns medos, né, do mundo, que são normais de cada tempo pós-Segunda Guerra, mas criou-se uma ideia de que a tecnologia e o progresso tecnológico é que faria a vida ser melhor, e não outras reflexões, outras questões sobre a existência humana, mas sim que era a tecnologia o problema. E aí a gente deixou algumas empresas avançarem nos últimos 20, 30 anos sem nenhuma regra, sem isso pior, né? Não é só regra, é sem nenhuma responsabilidade de nenhum tipo. Então a gente hoje está diante de empresas que desenvolvem essas tecnologias estão em todas as esferas da nossa vida, elas estão totalmente ligadas ao sistema capitalista global e elas não se responsabilizam por nada que acontece nesse mundo com o uso dessas tecnologias. Então, com essa questão, por exemplo, só dar um exemplo, o próprio crime organizado, o lado ruim do ser humano também teve sua extensão. Se a tecnologia é extensão do homem, ela é extensão do bom e do ruim, do bom e do mal, né? Então, a gente está vendo isso. São fenômenos sem precedentes e cada vez mais difícil de conter, porque, enfim, por todos esses fatores que eu falei. Marie, eu quero falar desses grandes fenômenos, né? Por exemplo, o vídeo do Felca lá, essa história toda, né? O que ele revelou através daquele vídeo, que na verdade de alguma maneira já era sabido, mas ele amplificou isso, e poucos dias depois está no Congresso, debate e tal. Mas eu quero falar de ângulos até mais prosaicos, um pouco mais simplórios, quer dizer, não são fenômenos gigantes, mas são fenômenos de uma outra matriz, né? Que é, por exemplo, essa necessidade muito grande das pessoas serem aprovadas, né? Ganharem likes, serem percebidas como tendo algum valor através do que elas postam, né? Isso é um negócio que me fascina, ao mesmo tempo me assusta muito, né? O quanto a gente está cada vez mais precisando da aprovação, de uma aprovação meio subjetiva, meio maluca, assim, através das redes sociais, né? Uhum. E eu vejo isso muito fortemente nas crianças hoje, que é assustador. E é parte da nossa pesquisa, que a gente entrevistou recentemente aqui o Daniel Becker, que você deve conhecer, né? Um pediatra genial, uma pessoa genial, né? Que por acaso é pediatra, e que ele estuda muito isso e alerta de forma muito grave e contundente sobre essa ameaça, né? Quer dizer, quantas crianças estão perdendo muito rapidamente a saúde física e mental diante dessas armadilhas, digamos assim, né? Que é muito prazer, muita dopamina, muita loucura e de repente, né? Crianças bem pequenas estão aí completamente dependentes, uma espécie de dependência química mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você sabe sobre isso? Quer dizer, como é que a gente explica essa doença do like, assim, de precisar da aprovação do coletivo? Tem gente se matando, né? Por conta desse tipo de dependência. Queria que você me falasse um pouco sobre esse aspecto, assim, sabe? Dessa. Não sei se é uma insegurança, se é uma necessidade meio atávica que o ser humano tem de ser aprovado pelo coletivo, né? De ser gostado. Queria que você elaborasse um pouquinho para mim com, né, de tudo que você já estudou, de tanta coisa que você já estudou. Me conta um pouco a tua visão disso. São muitos aspectos, né? Eu acho que eu tenho mais
assim, estudado os aspectos relacionados ao modelo de negócios, mas eu vou falar um pouco sobre essa questão mais subjetiva, né? Para a sociologia, isso é um problema clássico, né? De fato, nós somos gregários, os gregários que nós estamos o tempo todo nos agregando, né? O ser humano tem essa característica, e tem a característica da linguagem, como uma coisa muito específica da nossa espécie, né? Então, sempre esse cálculo, para a sociologia, por exemplo, esse cálculo do grupo, que a gente observa os outros para tomar decisão, isso foi muito, sempre foi muito estudado, né? E é claro que a gente está criando cada vez mais a ideia, né? E isso tem a ver com a mentalidade que vai sendo implementada pelo próprio capitalismo e por essas plataformas, por essas empresas, de que o mundo real é muito perigoso e muito complexo. E que essas crianças, que essas pessoas, elas estão seguras mesmo no online, né? Então vai para a internet, fica ali no seu celular, você está quietinho, você não está dando trabalho para ninguém, está tudo bem, né? E está tudo sob controle. Então existe essa falsa ideia. Só que é claro que não. Ali é onde realmente não há controle. Quem tem o controle não tem nenhuma visibilidade, nenhuma transparência sobre isso e está manipulando para vários fins, várias vantagens que os pais, os responsáveis, ou a própria não sabem e a própria pessoa não percebe. Então, isso está criando realmente uma geração muito torta. Eu acho que isso ainda foi piorado com a pandemia, porque eu acho que os educadores eles tinham receios com as telas, né? Assim, um pudor com as telas até a pandemia. Existia uma resistência dos professores de dar aula online, todo mundo, quem era educador achava isso um absurdo. As pessoas tinham até questões com a própria televisão, que é um consumo muito diferente do celular e da internet e das plataformas digitais, porque é um consumo que tem curadoria, é um consumo que você faz coletivamente, quer dizer, você está assistindo televisão, as outras pessoas estão vendo o que você está vendo, então tem uma outra dinâmica. Então, já com a televisão existia esse preconceito, né? Então, imagina com o celular e coisas do tipo. Só que a pandemia, ela esgarçou tudo isso, ela explodiu todas essas ideias, né? As pessoas abandonaram essas ideias completamente. Foi um momento histórico muito, muito avassalador, que a gente ainda vai ter que estudar muito, mas de fato, tudo mudou. Assim, radicalmente em relação especificamente às crianças e aos jovens, que a gente está falando, depois da pandemia, porque tudo passou a ser online para eles, eles não viveram sua juventude. Imagina, pessoas que tinham de 12 anos quando começou a pandemia, elas terminou a pandemia, elas tinham 15, 16, é um momento muito crucial da sua vida, né? Mas toda essa faixa etária de crianças e adolescentes, eu acho que o impacto foi enorme. E aí elas começaram a ficar nas redes sociais e começaram a interagir, que é um momento de interação muito fundamental, onde você se constitui socialmente, você constitui inclusive seu caráter, sua personalidade, você experimenta coisas. E elas fizeram tudo isso online. Então, fizeram tudo isso na rede social, porque era a rede social que conectava elas com pessoas do mesmo interesse e amigos. Então, a gente nem sabe muito bem todas as consequências que vai ter para essa geração, a gente ainda vai ver, mas pelo que a gente já está vendo, é muito grave, por vários motivos, né? Então, a primeira coisa é que, só para completar, eu vou falar de duas coisas aí, depois você completa. Acho que a primeira coisa é, com a inteligência artificial, a gente vê dois fenômenos muito preocupantes. Um é que é justamente a automação e a terceirização daquilo que eu falei que é específico do ser humano, que é a linguagem. Então, tem pessoas que não escrevem mais, que não conseguem mais criar, não criam, que o trabalho criativo é muito fundacional, porque a IA faz isso por elas. E a outra coisa é a normalização de tudo que é fake, de tudo que é falso dentro desse ambiente. Quer dizer, é uma geração que lida com muita normalidade, com fotos modificadas, filtros, essa persona que não é real, essa criação de personagens, e isso eu acho que também é um outro aspecto muito perigoso. Riva, a gente estava falando, eu mencionei aqui o famosíssimo vídeo do Felca, né? Uhum. Como é que tá isso? Quer dizer, eu fico pensando assim, pô, foi uma denúncia muito forte, muito importante, ganhou uma dimensão gigantesca, né? E a última vez que eu vi, acho que tinha 53 milhões de views, né, o vídeo dele e tal.
E aí chegou, como eu disse, no Congresso, né? Agora, quando você olha para a performance dos nossos congressistas, para o jeito deles, para os interesses deles, né? E até para a inteligência de alguns deles, você fica com muita dúvida sobre a nossa capacidade de legislar sobre um tema desse, né? Como é que você está vendo aí a possibilidade do Brasil legislar bem sobre um assunto tão perigoso e tão fundamental? Olha, eu acho que o Brasil está numa posição muito interessante. Apesar de ser um tema muito difícil, muito perigoso, o Brasil está numa posição muito interessante em comparação com outros países. E eu acho que isso se deve a alguns fatores, mas eu diria que a gente tem uma sociedade civil robusta, que vem debatendo isso fortemente. Eu acho que tem academia também produzindo coisas. Eu acho que os meios de comunicação no país perceberam o quão importante era essa pauta, o quão grave era isso. Então, é uma coisa que está sendo falada na televisão, no rádio, nos próprios podcasts. Eu acho que tem muitos artistas e jornalistas nesse tema. Está todo mundo percebendo que isso está destruindo a comunicação, está destruindo o jornalismo, está destruindo os produtores de conteúdo, está destruindo os produtores de cinema. Então, assim, eu acho que tem vários setores da sociedade brasileira que estão reagindo e tem uma vantagem que essas empresas, como elas não têm o Brasil como mercado principal, que o Brasil deve ser 2, 3% do mercado, elas investiram muito menos, investiram pouco em comprar as pessoas aqui. Então, compraram menos artistas, compraram menos academia, compraram menos a sociedade civil. A gente não está comprado, a gente não está dependente do dinheiro dessas empresas. Por incrível que pareça, nos países do norte global, nos países ricos, por que tem menos debate? Alguém pode se perguntar, né? Mas por que tem menos debate? Tem mais o quê? Mais transparência? Tem mais regulação? Não. Tem mais lobby, tem muito mais investimento de lobby, tem mais dinheiro circulando. Elas estão comprando mais esses setores da sociedade que poderiam estar gritando que estão mais dependentes dela. Aqui elas desprezaram um pouco a gente. Tipo assim, tô nem aí pro Brasil. E aqui a gente conseguiu resistir um pouco mais. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Eu acho que o outro ponto interessante é o próprio governo entender isso como importante. É um governo progressista, de esquerda, que não está alinhado a essas big techs, nessas empresas, que pensa, que acredita na educação, tem outros valores assim mais iluministas, digamos assim. E eu acho que tem fatores sugêneres, como o próprio Alexandre de Moraes, uma figura que do STF que resolve enfrentar, né, e passa por cima de algumas burocracias e algumas morosidades da própria justiça, entendendo que isso é urgente. Então, a relação disso com a extrema-direita no Brasil, que é muito parecida com os Estados Unidos, mas uma tentativa de golpe aqui que a sociedade também está conseguindo assim, tirar debaixo do tapete e enfrentar esse problema, né? Vamos julgar o ex-presidente. Então, tem alguns fatores que colocam a gente numa situação muito interessante, eu acho. Agora, é um tema muito difícil. É muito difícil de explicar para a população todas as tecnicalidades das redes, né? Não é, por que não é uma tela como outra qualquer? O que tem de diferente da regulamentação dessa tela para as outras? Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? A regulamentação, tem uma estratégia narrativa para a gente falar disso, né? Que essas empresas elas têm muitos interesses, tal como a indústria do cigarro tinha em desviar todo o conhecimento científico que se tinha sobre o cigarro, quer dizer, que ele causava câncer mesmo, que ele diminuía a expectativa de vida das pessoas, que isso era muito sério, que isso era provado, né, pela ciência. Então, teve muita estratégia de comunicação e de relações públicas, especificamente para despistar tudo isso, para semear dúvida sobre isso. Então, essas empresas que elas tinham estratégias interessantes no sentido de, para a gente estudar, mas obviamente antiéticas, de disseminar a dúvida para a população como se isso também fosse um conhecimento científico, falando, olha, tem um cientista que fala isso, mas tem um outro que diz que não. Então, esse doisladismo sempre fez parte dessa estratégia, que é um pouco o que a gente está vendo. E aí, nesse momento histórico, essas empresas que também causam danos
que estão sendo provados cada vez mais pela academia, mas elas não querem enfrentar esses danos para não serem reguladas e não diminuir a margem de lucro, elas também disseminam a dúvida, só que agora é um pouco diferente. Elas têm se aliado a um grupo político que cria uma narrativa que é a seguinte: olha, qualquer limitação aqui no meu business, mas elas não dizem business, aqui no meu negócio, significa censura. Porque eu sou, veja o nome, plataforma, ou seja, uma superfície lisa que não tem nenhum atrito nem fricção com nada, que dotou a mesma oportunidade para qualquer conteúdo, para qualquer pessoa que queira se comunicar aqui dentro, e qualquer regra aqui dentro dessa plataforma, desse platô, significa criar desigualdades entre as pessoas ou censurar. Então, elas se alinham a esse grupo político, elas se politizam. Muito mais do que criam, por exemplo, dados ou uma ciência paralela. Elas não fazem isso, elas não disputam dados. Até porque elas dizem, nós é que temos os dados, ninguém tem dados. E isso é uma coisa, um fenômeno novo, né? Isso é o que a gente pode dizer que tem de novo nesse momento. Maria, você citou na sua fala, en passant, assim, a destruição do jornalismo, né? Esse é um assunto que me interessa e nos interessa e acho que deveria interessar para a humanidade, né? Quer dizer, de fato, uma ferramenta de fiscalização das sociedades, das democracias do mundo, está cada vez mais danificada, deteriorada, né? E depauperada, assim, enfim, empobrecida. Daria para ficar aqui falando adjetivos até amanhã. E tem uma concorrência desleal, né? Quer dizer, você fica apurando coisas e buscando a qualidade da informação, enquanto as pessoas estão soltando qualquer coisa por aí, ganhando likes e ganhando dinheiro, ganhando... Assim, você consegue ver alguma chance de regular isso através de legislação ou de qualquer outra ferramenta para reverter de alguma maneira esse quadro de deterioração total de um instrumento fundamental para as democracias? Sim, eu vejo possibilidade, sim. Eu sou otimista nesse sentido, mas nós teremos que ser muito firmes, né? Porque o jornalismo são empresas muito pequenas comparado a essas big techs, né? Então a força econômica é muito assimétrica. Então a gente vai depender muito da nossa força social e cultural, quer dizer, daquilo que a sociedade realmente acredita e quer e não aceita. Então, vou fazer uma analogia aqui, é como com o crime organizado, né? Com, por exemplo, as drogas. É claro que o crime organizado tem um poder econômico impressionante, ele penetra em muitas instituições, mas como a sociedade considera que o dano de legalizar isso é maior do que manter ilegal, quer dizer, da gente conseguir pelo menos reprimir, diminuir o consumo de drogas, por exemplo, a sociedade consegue sustentar essa ideia, mesmo o crime organizado seja sendo muito poderoso economicamente e politicamente. Então, por isso que o debate público, as pessoas entenderem esse assunto é muito fundamental, porque essas pessoas votam, essas pessoas são a opinião pública que pressiona os tomadores de decisão, e inclusive essas empresas, porque elas são os consumidores dessas empresas também, elas têm essa força, né? Essas empresas não podem desagradar completamente os usuários. Então, acredito muito que é preciso criar uma cultura, é preciso criar uma resistência da sociedade. Agora, mecanismos legais e jurídicos, a gente tem muitas ideias. É possível de muitas maneiras, inclusive com as leis que já existem. Quer dizer, que são. Então, primeira coisa, o jornalismo, as empresas de jornalismo, a imprensa, ela produz conteúdo. E a gente considera que o produtor de conteúdo ele é dono do direito autoral desse conteúdo. Então, é preciso pagar para quem ganha dinheiro com o conteúdo de terceiros. Essa lei, né, já existe, isso não é nada novo. A gente tem que conseguir implementar isso no online. Então, eu estou dando um exemplo que seria uma forma de remunerar o jornalismo. E a outra questão, que não é nem financeira, é uma questão de responsabilidade civil mesmo. Então, por exemplo, um jornalista ele produz uma matéria que faz uma afirmação falsa que
prejudica a imagem de alguém, de alguma empresa, de alguma pessoa física, essa pessoa, essa empresa pode processar esse jornalista e essa empresa jornalística. Eles vão ter que responder na justiça, e a justiça vai decidir se houve o dano, se não houve, se estava certo, se estava errado, enfim. E existe esse mecanismo. E talvez a gente tenha que criar também mecanismos de responsabilidade civil dentro do mundo online, dessas plataformas, porque hoje elas não se responsabilizam. Então, há uma dificuldade de tanto responsabilizar o produtor de conteúdo, como de responsabilizar o distribuidor do conteúdo, que são essas empresas. Então, são exemplos de coisas que daria para a gente fazer, mas a gente precisa, talvez, explicar para as pessoas como é que isso funciona e criar esse caldo cultural mesmo, esse entendimento. Maria, estudando um pouquinho aqui as suas coisas, vendo os seus vídeos e textos e tal, aparece a expressão ética hacker, né? O que é isso Uhum. exatamente? O que a gente pode aprender com esse tipo de coisa? Me explica um pouquinho o que é essa ética hacker que você menciona. Então, é um termo que eu usava mais nos anos 2000, justamente quando a gente estudava pirataria. Então, naquele momento, eu acho que eu fiz parte de um grupo de jovens da minha geração que acreditava que a desintermediação, quer dizer, na medida que a gente não tivesse mais as indústrias culturais clássicas para distribuir conteúdo, porque a internet, o produtor, o criador poderia colocar ali e se relacionar diretamente com o consumidor, ele estaria hackeando a indústria cultural, né? E essas grandes empresas, e essa lógica que era o símbolo do capitalismo dos anos 90, né? Do pós-guerra e tal. Então, a ética hacker era isso, a gente desintermediar, mas para um mundo melhor, né? Para a gente poder ter mais criadores, ter mais arte, que a gente libertasse a cultura, que a gente tornasse a cultura gratuita, o conhecimento gratuito para toda a sociedade. E a gente acreditava naquele momento que era o conhecimento de alto nível que seria distribuído, conteúdo de qualidade, que as pessoas iriam querer, e isso iria construir uma sociedade melhor. Mas não foi o que aconteceu. A desintermediação, ela gerou outra coisa. Ela gerou novos intermediários que se aproveitaram dessa desintermediação para fazer circular e ganhar dinheiro com o conteúdo e produto cultural de baixa qualidade. Por quê? Porque o baixa qualidade, inclusive copiado, ele custa muito menos para produzir. E aí a sua margem de lucro é muito maior e você não precisa se responsabilizar sobre isso. Então, isso se inverteu, essa ideia, né? Que era uma ideia talvez um pouco romântica da minha geração nos anos 2000, e hoje a gente está vendo o que de fato aconteceu, tá vendo? Talvez pagando um preço por isso. Queria te perguntar também, Marie, sobre a inteligência artificial. Você falou também um pouquinho você passou por aí em algum ponto da sua fala. Você vai ver, enfim, intelectuais, estudiosos do assunto como Harari, por exemplo, você vê uma visão bem grave, assim, né? Harari é um intelectual que defende, assim, vamos dizer assim, uma organização urgente dessa coisa da IA para que não se perca o controle, para que ela literalmente não domine o mundo, né? E não domine os seres humanos. E tal. Tem gente que alivia, que vê de uma forma mais suave esse tema de que, enfim, isso nunca acontecerá, porque sempre terá, vamos dizer assim, o ser humano manterá a capacidade de dominar esses recursos que ele próprio criou. Para que lado você acha que as coisas fazem mais sentido? Assim, como é que você pensa quando se analisa, vamos dizer assim, a ameaça da IA? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão antes de colocar uma tecnologia no mercado. A gente tem que conseguir prever um pouco, estudar os possíveis usos antes de sair distribuindo. Isso aconteceu exatamente isso com a bomba atômica. Os cientistas estavam lá fazendo o seu trabalho, desenvolvendo algo que era absolutamente revolucionário. Mas se não houvesse uma reflexão do que aquilo poderia causar e impedir, criar regras e tratados internacionais para quem tinha bomba atômica de não utilizar e quais são as condições que poderiam desenvolver, talvez o mundo não existisse mais. Eu acho que a IA está na mesma condição. E eu fico muito preocupada dessa aceleração sem nenhum controle que não existia há um tempo atrás. E eu acho que isso tem a ver com o poder econômico imenso, gigantesco dessas
poucas empresas, dessas 5, 7 empresas que desenvolvem essas tecnologias. Eu vou dar um exemplo. O carro automático, né, a direção automática, ela existe há muito tempo, mas não era liberado para colocar nos carros, porque existiam muitos dilemas éticos e questões que o direito, né, não conseguia resolver em termos éticos mesmo. A pergunta se fazia, né, nos cursos de direito que estudavam tecnologia bom, o carro está dirigindo sozinho, aí acontece alguma coisa, duas pessoas querem atravessar por motivos diferentes fora do sinal, tem uma mulher grávida, tem uma senhora. O carro tem que decidir para onde ele desvia. E aí, primeiro, quem decide? Como é que a gente vai treinar esse carro para decidir? Problema. Com base em qual valor social? Com base em qual critério? Isso é uma discussão filosófica. E mais, se ele decidir, se ele falhar, se ele decidir errado, quem é o responsável? É o dono do carro? É o cara que desenvolveu a inteligência artificial? Que treinou o negócio? É o engenheiro específico? É o CEO da empresa? Então, são dilemas que a gente tem, que a gente desenvolveu a tecnologia, mas não implementou, não colocou no mercado, porque tinham questões que não estavam resolvidas, questões éticas e filosóficas e de valores. Só que com a IA, essas empresas são tão poderosas que elas estão conseguindo desarmar essas discussões, estão conseguindo esvaziar todo esse debate, né, e colocando, lançando, de repente, fazendo away, deixando disponível, especialmente aquela IA que é gratuita, para as pessoas irem se acostumando com aquilo, com a ideia de que elas não estão pagando nada, e lá pelas tantas, elas passam a ficar dependentes e eles criam um modelo de negócios em cima disso, que vai ser criado, e a gente sabe de especulações de como seria, e é nada mais assustador, porque é sem critério ético nenhum, né? E isso pode realmente ser muito avassalador para a sociedade. Aí, como é que é para uma pessoa que estuda profundamente a tecnologia, os impactos da tecnologia sobre a humanidade, né? E ao mesmo tempo é professora numa sala de aula de uma universidade, né? O que a gente tem visto é que tá muito difícil para as entidades de ensino, de uma maneira geral, né? Desde as escolas de ensino fundamental até as universidades, né? Quer dizer, como é que você consegue atrair a atenção de uma pessoa hoje, né? Falando ou com um quadro negro e tal, quando ela aperta um botão ali no celular e entra num mundo, em alguns casos, viciante, literalmente, né? Ou vai fazer bets, ou vai ver jogos em 3D e tudo mais. Como é que você consegue tem uma pro bem e pro mal, né? Ao mesmo tempo você pode usar essas ferramentas para educar e muita gente se educa através da internet, dos celulares e tudo. Quer dizer, como tudo, né? Aquela história da luz e sombra. Mas para as escolas está bem difícil, né? Eu tenho conversado com educadores e com instituições que trabalham com educação e é visível, né? É um grande dilema. As pessoas não sabem nem exatamente como fazer um currículo. Quer dizer, o que eu vou ensinar, por exemplo, hoje numa escola de jornalismo, né? E como eu vou ensinar, como eu vou atrair as pessoas para mergulharem num curso, né? Queria te ouvir um pouco, você está muito bem colocada para falar sobre isso, né? Porque você estuda os impactos da coisa e ao mesmo tempo está dando aula na universidade. Não, o impacto na educação é brutal, mas eu acho que falar da minha experiência pessoal, é, ela é muito excepcional, porque eu tenho o privilégio de ter uma sala de aula, né, um conjunto de alunos muito interessado, e aí tem a ver com o filtro que entrar na universidade pública, num curso que é super concorrido, como é o curso de comunicação da Escola de Comunicação da FRJ, pelo SISU, né, pelo Enem. Então, eu sei que não é o retrato dos professores e dos educadores do Brasil. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Então, eu tenho alunos muito interessados, mas eu acho que eu tenho uma vantagem que é falar sobre o assunto. Então, acaba que o assunto é muito atual e desperta muito interesse das pessoas que fazem comunicação, que estão na comunicação, porque além de ser parte e assunto do próprio ofício, né, da carreira e do campo, é um assunto que elas pessoalmente têm interesse, né, na sua vida privada e nas coisas que elas têm interesse de fazer. Então, é um privilégio também ter um tema da sala de aula assim tão
tão contemporâneo, tão atual, tão que tem a ver com a vida dos meus alunos. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque eu não sou aquela professora que tem aquele conhecimento acumulado, aquela aula pronta que eu vou fazendo todo semestre e aquilo não me dá trabalho, né? Eu tenho um objeto de estudo muito dinâmico e as minhas aulas podem ficar muito defasadas. Então, são aulas que dão trabalho, porque eu preciso, inclusive a credibilidade, a legitimidade do curso tem a ver o quão atual ele é, né? Não adianta eu dar um curso de uma coisa que não existe mais. Acho que tem um terceiro fator, que aí tem a ver com a minha personalidade, que eu sou muito apaixonada pela docência e pela vida acadêmica. Então, eu chego lá, eles veem que eu sou uma professora empolgada, empolgada com a academia, com o ensino, com o que eu faço. Enfim, é uma coisa que realmente não dá para eu esconder. Maria, eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas assim, acho que ela tem uma origem legal, que até um tempo atrás existia um estereótipo, né? Eu acho que muito fundado na verdade, mas enfim, de que as pessoas da ciência não tinham uma relação com o corpo, né? É como se o corpo servisse para levar para a universidade para conseguir ler um livro. Ele tinha essa função, né? Desenvolver o cérebro, a mente, né? A inteligência e tudo. Mas assim, você não via cientistas. Outro dia entrevistei o Glaser, né? O grande físico brasileiro. E ele é ultramaratonista, né? Quer dizer, não é que ele é maratonista, ele corre provas de 200 quilômetros. Então, eu queria fazer esse trocadilho da sexta série. Como é que é você na outra academia, né? Como é que é você com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua musculatura, com o seu sistema todo aí fisiológico? Como é que você curte esse lado aí? Eu sempre fui mais cabeçal, eu tenho que confessar, né? Mas eu tenho pais que são do interior e são muito viscerais, muito do corpo, né? Meu pai e minha mãe. Então, eles sempre estimularam muito o exercício físico, né? Então, eu sempre digo que na minha casa eu sou a mais sedentária, porque meus irmãos todos são super envolvidos com esporte. Eu tenho uma irmã que ela também compete e tudo mais, ela é médica, tem um irmão fisioterapeuta que sempre fez esporte. Então, sempre teve uma cultura do corpo, né? E eu me sentia até um pouco deslocada, porque eu não era exatamente do corpo como eles, né? Eu sempre fui mais mental, assim. Mas por conta disso, por esse ambiente que eu vivi, eu sempre fiz exercício, fiz esporte, até que teve um momento da minha vida que eu realmente malhei de verdade, assim, né? Resolvi ser fitness, digamos assim. Mas logo depois a academia, não, a outra academia, não me permitiu seguir com a academia dos pesos. Eu fui para os pesos pesados, que são os teóricos que eu tive que estudar. Então, acho que teve um momento que eu não consegui conciliar de fato. Eu acho que no momento do meu doutorado, do meu pós-doc, eu era muito sedentária, assim, não conseguia mesmo. Até porque eu acho que eu era muito obcecada como aprendiz de pesquisadora. Eu achava que eu lidava com aquilo como um esporte quase, que eu tinha que vencer uma maratona, assim. Eu realmente me dediquei. E acho que hoje em dia, depois de ter dois filhos, é que eu estou voltando a me cuidar, assim, pensando que eu estou ficando com 45 anos, que eu não posso ficar só com a cabeça, que eu também tenho um corpo e que eu preciso cuidar desse corpo. Então, eu voltei a fazer exercício, mas tudo muito leve, porque a minha prioridade sempre é a energia mental. Então, assim, se eu faço exercício físico demais, eu não tenho energia mental para fazer os artigos e para ir para as reuniões que eu quero ir. Eu realmente não tenho. E aí, então, eu peso menos exercício físico leve, exercício mental só pesado. Vamos falar então Assim que eu distribuo. vamos falar então dessa academia de pesos pesados. Você fala na sua palestra no TED, né, sobre uma desilusão quando você entrou na universidade, né? Você fala que era muita disputa, pouco diálogo. Isso mudou, Marie, porque a gente vê que você é apaixonada assim, por dar aula, por estar no mundo da universidade, né? O que mudou quando você entrou para cá? Eu não sei se mudou, não, mas eu acho que eu consegui criar uma forma de estar na academia muito própria, assim, e aí eu devo isso aos meus alunos. Então,
eu acho que por eu ter entrado muito jovem, eu entrei na universidade com 30 anos, né? Eu passei num concurso para professora com 30 anos. E naquele momento eu era muito próxima dos meus alunos que tinham 20 e poucos, né? A nossa distância era pequena e eu me identificava muito com eles. Então eu comecei a perceber esse incômodo da academia, de ser um lugar no fundo, com pouco diálogo, muito hierárquico, muito machista, com muito pouca troca, com muita vaidade, muito ego, e isso não me interessava. Me interessava produzir, me interessava articular, me interessava fazer algo, né? Produzir conhecimento que tivesse impacto na sociedade, no mundo. E eu percebi essa possibilidade, essa potência com os meus jovens alunos, trabalhando com esse tema atual. Então, eu comecei a montar um laboratório, comecei a montar grupos de estudo na minha casa, chamava os meus alunos, a gente estudava, a gente conversava, a gente se encontrava no final de semana, a gente fazia uma comida, a gente pegava um texto que todo mundo queria ler, e a gente começou a se frequentar, e aí eu criei o meu laboratório, que hoje é o NetLab, que dessa história já tem 10 anos, mas foi um laboratório criado com alunos, né, que muitos estão até hoje comigo, são professores, são doutores, etc. Mas a gente construiu essa pequena célula completamente diferente do tradicional da academia, só que dentro da academia. Então, acho que a gente tenta mudar a academia na academia, estando dentro dela e não fora, né? Porque é muito fácil criticar de fora, é muito fácil você não estar na academia e sair falando que a academia é isso, aquilo. A academia tem seu valor, a academia é importante, eu acredito nela, só que eu acredito que possa ser feito de outra maneira. Eu acredito que, enfim, a gente pode produzir conhecimento com impacto social e estar muito próximo da sociedade, dos problemas atuais, dos problemas que a gente está precisando resolver agora, e eu acho que a academia pode contribuir. Aí eu arriscaria dizer que a sua geração, né, a galera que está com 45, entre 40 e 50, ela cresceu sob o impacto da lógica capitalista de uma forma bem radical, né? Muita propaganda na cabeça, muito filme, muita comunicação voltada para uma lógica de que dinheiro é igual a felicidade, né? Quer dizer, eu imagino que a sua busca seja bem diferente, né? Quer dizer, o mundo universitário, por melhor que algumas universidades consigam pagar os professores, não é exatamente o lugar onde se ganha mais, né? Então eu queria entender um pouquinho a sua relação com o dinheiro, né? Como uma cientista, uma estudiosa, uma professora profissional. Como é que é esse lado, assim? Dá para ganhar dinheiro, não dá? Você fica às vezes meio pensando, pô, podia estar em outra categoria, podia estar em algum outro ambiente, ou isso nem passa pela sua cabeça? Ah, claro que já passou, porque a escolha da academia é uma escolha muito dura, muito difícil. É como alguém escolher ser artista, né? Assim, eu vou tocar piano. O pai fica desesperado, né? Meu Deus, como essa pessoa vai se sustentar? A academia é um pouco isso. Mas eu acho que, aí, do ponto de vista subjetivo meu, eu sempre tive muita necessidade, né? Para eu estar feliz em alguma coisa, eu preciso que essa coisa tenha sentido. E tem gente que esse sentido passa pelo dinheiro, mas eu acho que eu sou muito mais exigente. E para mim, o sentido é uma coisa muito mais complexa. Então, como precisa ter sentido, precisa ter valor para mim, e nunca encontrei isso no dinheiro. Não que eu não ache bom ter dinheiro, não que eu não queira consumir como as pessoas querem, não que eu não queira conforto, nada disso. Não sou nenhuma adepta de do sofrimento, não, vamos sofrer porque isso é muito bonito, nada disso. Gosto de conforto, mas esse sentido sempre foi o que me moveu. Assim, eu sentia que eu ficava apaixonada, as coisas, assim, eu sentia vontade, desejo, tesão de fazer alguma coisa quando eu acreditava nessa coisa. E aí isso é um lado meu, né? Mas aí tem a ver também com a minha origem familiar. Meus pais são simples, meus pais vêm do campo com esses valores mais de uma vida mais simples. E meu pai sempre disse, meu pai e minha mãe, eles sempre estimularam que nós todos a gente fizesse o que a gente gostava. Meu pai tem uma frase que ele diz, você tem que fazer o que você gosta, o dinheiro é consequência. Que se você for pensar, pode ser um pouco romântico, de alguma maneira, né?
Mas ao mesmo tempo, não, eu acho que é um valor de vida que ele me passou, assim, um modo de existência, né? Então, se eu estivesse fazendo o que eu gosto, né? E as coisas tivessem sentido, não importa se eu vou num restaurante muito chique ou muito simples, o que está me alimentando é outra coisa, né? Então, acho que tem a ver com um pouco da minha personalidade, também um pouco da minha educação, assim, do que meus pais passaram para mim. Mas é duro, é difícil, academia. Academia não é nada fácil. Marie, para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta que eu vou de novo aí para uma lógica meio sexta série aqui. Talvez seja até irrespondível, assim, não dê para responder, mas vou tentar. Digamos que você encontre uma lâmpada ali, aquelas lâmpadas onde sai o gênio, né? E sai um gênio ali e fala, Marie, você tem 3 pedidos que você pode realizar que o Congresso Nacional e toda a governança do Brasil vão ter que obedecer. Então você tem direito. Pô, três? Três. Tá me dando Você bastante. tem direito a 3 leis ou 3 ordens que você pode dar pro Xandão, pro Lula, pro Congresso, enfim, pro presidente do Senado. Eles vão ter que obedecer, eles vão ter que legislar, vão ter que executar. O que você faria, Marie, se você tivesse poder hoje com relação a esse campo no qual você atua, né? Quer dizer, Big Techs, por exemplo, esse poder sobrenatural, né, que essas organizações acabaram conquistando. Você consegue responder isso? Ó, vou tentar agora no improviso, né? Eu acho que a primeira coisa seria, por decreto, realmente exigir transparência dessas empresas. Então, transparência mesmo de dados, porque a gente não sabe o que acontece ali dentro, e sem transparência, nenhuma outra lei é possível. Então você pode, tem a lei FELCA, tem várias coisas interessantes. Ah, não pode publicidade para criança, não pode vídeo, pornografia isso, não pode fazer aquilo, não pode sexualizar. Tá tudo ótimo. Agora, como é que fiscaliza? Se não tiver transparência, se não tiver uma transparência onde seja possível terceiros, como a academia, como órgãos, como o Ministério Público, como agência reguladora, seja lá quem for, ou jornalistas, fiscalizarem, observarem independente, de forma independente, essas plataformas, nenhuma lei vai ser efetiva. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, esse é meu primeiro pedido para o Gênio, que o Brasil tivesse um protocolo rigorosíssimo de transparência, ensinasse para o mundo, mostrasse para o mundo que isso é possível. E a partir daí, talvez a gente nem precisasse ficar aprovando leis novas. A gente poderia só aplicar as que existem. Mas a gente, num mundo observável e não absolutamente opaco, essa caixa preta, que é o que acontece lá dentro. Então, acho que esse seria o meu primeiro pedido. O meu segundo pedido seria algo que garantisse a nossa soberania tecnológica, que a gente pudesse investir em tecnologia brasileira. Acho que a gente tem vários exemplos muito bons de tecnologia brasileira, com o próprio Pix, para fazer um exemplo que todas as pessoas que estão nos ouvindo conhecem, mas teria muitos outros. E essa soberania, ela vai ser muito fundamental para quem nós seremos no futuro. E para essa soberania acontecer, eu vou fazer meu terceiro pedido, que seria investir seriamente em pesquisa e na educação nesse país. Então, como você falou, não adianta pagar pesquisador, né, menos do que um assistente de uma mesa burocrática do judiciário. A gente tem que pagar pesquisador de forma onde a gente mostra que a sociedade valoriza isso, para a gente pegar os melhores talentos, para que os nossos melhores alunos, as mentes mais brilhantes desse país, tenham vontade de ser pesquisador, tenham vontade de ser professor, que achem isso maneiro, que achem isso legal, achem uma carreira interessante. E para isso tem que valorizar com salário, tem que valorizar com investimento de pesquisa, e isso vai definir o sucesso dos outros dois desejos, que é se a gente tiver transparência, se a gente tiver soberania, desenvolver tecnologia própria, a gente precisa ter cientista, pesquisador e professor. Bom, se a gente não tiver, não vai adiantar de nada. Então, acho que eu pediria essas duas coisas para o Congresso Nacional e pronto, já poderia morrer. Aí vou torcer muito para você achar essa lâmpada aí em algum lugar e para rolar esses 3 desejos aí que realmente mudariam muita coisa. Olha, eu vou fazer agora uma pequena homenagem para a gente se despedir à minha querida amiga e
uma das atrizes mais geniais do Brasil, e uma pensadora genial também, que é a Denise Fraga. Ela participou de um evento recentemente, patrocinado por uma empresa de tecnologia, onde ela falou sobre a desumanização, né? O quanto a tecnologia está nos desumanizando, né? E ela fez uma série de programas, de vídeos, né? De filmes, digamos, para mostrar isso conversando com as pessoas na rua. É um negócio até que vale muito a pena ver. Eu vou dizer o nome da empresa porque acho que merece, porque quem está investindo nisso acho que vale a pena divulgar, que é a Vivo, né? Então tem uma série, acho que se você puser nos buscadores aí Denise Fraga e Vivo vai aparecer. E ela para as pessoas na rua e começa a conversar, põe um espelho na frente da pessoa para a pessoa dizer o que ela estava vendo. Enfim, coisas muito interessantes, muito inovadoras, usando só o diálogo e o olho, né? O olhar. E é uma tese muito linda, né? De que talvez a gente tenha que ter muito mais cuidado com a nossa própria forma de lidar com a vida do que propriamente com a IA ou com outras ameaças, né? Quer dizer, talvez se a gente prestar mais atenção nas pequenas coisas, no nosso olhar, na forma como a gente está passando pela vida, talvez seja a melhor defesa, né? Eu recomendo que as pessoas vão assistir essa série aí no YouTube. Mas muito bom te conhecer, muito bom ver a tua trajetória, né? Essa dedicação sem nenhuma concessão ao que você acredita, ao que você gosta, né? Mais do que tudo, dá para ver que você é apaixonada pelo que você faz. E também ao coletivo, né? Muito legal ver alguém se dedicando ao todo, né? Não a um recorte, né? É mais frequente que a gente veja, principalmente pessoas mais jovens como você aí, dedicadas muito ao próprio umbigo, né? A sua empresa, ao seu negócio, a grana, a acumulação e tal, e ao seu grupo. E você está, evidentemente, se dedicando as suas melhores energias ao coletivo, né? Isso faz uma diferença gigantesca. Então, parabéns pela tua história, pelo teu trabalho. Por favor. Não, muito obrigada. Eu acho que é uma oportunidade incrível. Eu adorei falar com você. E eu acho que essa questão de ver o coletivo, né, ver o todo antes de si mesmo, tem a ver com a ideia de pensar que se tiver bom para todo mundo, vai estar bom para mim também. E se estiver bom só para mim, eu não sei se vai estar tão bom. Olha, decididamente nós somos da mesma enfermaria, porque você sabe que a gente criou um prêmio 20 anos atrás, se chama Trip Transformadores, cujo slogan era exatamente a seguinte frase: a gente acredita que só vai estar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo, né? Então a gente realmente saiu da mesma enfermaria com algumas décadas de diferença. Marie, muito bom te conhecer, parabéns pela tua história aí, pela tua trajetória. Beijão para você, super obrigado. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!